Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos dos mitos e tentamos, através deles, explicar nossos comportamentos e acontecimentos no mundo moderno, à luz da história, filosofia, psicologia e sociologia. Semana passada não tivemos nosso encontro, dado porque eu acabei ficando doente e ficando sem voz. E sem voz não tem como fazer programa. Mas, graças a Deus, estamos aqui novamente no nosso encontro semanal. Neste encontro, nós vamos falar sobre a deusa Basté. Bom, a deusa Basté, como nós já devemos saber, temos na nossa cabeça, a nossa ideia, que essa parece muito com gato, né? É uma deusa com cabeça de gato e corpo humano. A pergunta que se faz é o quanto essa deusa Basté, ela está perto ou próximo do animal que nós conhecemos, que é o gato. Né? A maioria dos proprietários de gato já ouviu falar da piada de que seu gato pensa que é o rei ou a rainha da casa. Se você viveu no Antigo Egito, esse pensamento pode ter sido muito mais próximo da realidade. Quem tem gato, como eu tenho, todo mundo sabe que nós temos a Associação SOS Felinos, e alguns desses gatinhos eles vivem dentro de casa, por não terem conseguido se adaptar lá fora, ou não foi aceito pelos outros irmãos lá fora. Então eles vivem conosco dentro de casa. É notório que eles se sentem os donos da propriedade, eles fazem o que querem. É como se há uma inversão de papéis, é que nós moramos com eles, ao invés deles morarem conosco dentro de casa. Seja como for, ter um animal, ter um gato dentro de casa sempre é muito interessante, muito gostoso de se ter, porque são animais formidáveis, independentes, mas formidáveis de se conviver. Não é à toa que no Antigo Egito, esta associação do gato a uma divindade, ele se propagou de maneira muito difusa e profunda na sociedade egípcia. Os gatos no Antigo Egito eram tão amados que ferir um gato era um crime grave e muitas das vezes o castigo, a pena era a morte, dependendo dos maus tratos causados aos gatos. Eles eram adornados com joias de ouros, alimentados com a melhor comida e até enterrados com honras dignas da grande realeza. Não apenas porque o Egito era uma sociedade de amantes de gatos. Os gatos eram reverenciados como animais sagrados de Basté, uma das deusas protetoras mais importantes do panteão egípcio. A maioria das divindades no Antigo Egito estava associada pelo menos a algum tipo de animal. Então, por que os gatos recebiam esse tratamento especial? A razão pode ser porque a deusa com cabeça de gato no Antigo Egito refletia perfeitamente os muitos benefícios que seus animais deram ao povo durante o mundo antigo no Egito. Basté e os gatos sagrados. Por causa da maneira como os antigos hieróglifos egípcios foram escritos, os historiadores não podem ter certeza de como o nome de Basté teria sido dito. Entretanto, muitas fontes indicam que o som T final em nomes femininos eram provavelmente silencioso. Então a deusa é frequentemente referida como Bast ou Best. As reconstruções coptas, por sua vez, mostram no primeiro milênio antes da Era Comum, seu nome poderia ter sido pronunciado como Ubast ou Ubastet. É provável e possível que todas essas pronúncias possam ter sido usadas em vários pontos. Os linguistas sabem que a língua falada do Egito mudou muito mais ao longo da história do que a forma de hieróglifos escritos. Então é provável que o nome Basté tenha mudado ao longo dos tempos. Isso particularmente é verdadeiro, já que Basté é conhecida por ter sido adorada em alguma forma bem no início da história egípcia. A sua forma mais antiga era de uma leoa, ou a deusa com cabeça de leão, semelhante à deusa leão Sekhmet. Ela era uma protetora. E a forma e a função de Basté evoluíram muito com o tempo. No entanto, no terceiro período intermediário, ela começa a ser retratada mais como um felino doméstico
do que como uma leoa selvagem. Ao contrário de muitos deuses antigos do Egito, foi mostrada a forma humana e animal. Ela aparece como um gato ou uma mulher com cabeça de gato, em que, igual medida ao contrário de outros deuses como Anubis, que eram exclusivamente mostrados como híbridos. Basté era a protetora oficial de todo o Baixo Egito. Isso a torna não apenas a protetora do faraó, mas também do deus Sol Ra, que era a forma divina do rei. A sua associação com Ra a tornava uma deusa do sol e também uma protetora. Como os gatos são ativos à noite, ela também estava conectada à lua. Basté era frequentemente mostrado lutando contra Apófis, a grande serpente que ameaçava Ra. Bem, se nós prestarmos um pouquinho de atenção até aqui o presente momento, nós temos que entender que essa associação da aparência da divindade de Basté, que ela varia muito, isso vai depender muito da história aonde ela foi reverenciada. Quando nós falamos de Egito, parece que nós falamos de um Egito único, mas na verdade a unificação do Egito ela veio depois. Antes dessa unificação existia o Alto Egito, o Médio Egito e o Baixo Egito. E cada um tinha os seus próprios reis, seus próprios governantes, suas próprias leis, seus próprios costumes e suas próprias divindades. Com a unificação, que um único faraó passa a governar todos os 3 Egitos como um único país, a devoção ela passa a se espalhar por todo o país, todo o Egito, mas ainda segundo a crença de cada regionalização. Logo, essa crença ela vai modificando ao longo do tempo e ela vai se mistificando, se misturando ao cotidiano humano, desde o animal, o gato propriamente dito, até a própria questão de ascendência divina. A sua associação com o Baixo Egito, entretanto, levou a uma espécie de divisão em seu culto. No delta do Nilo, a proteção da coroa do Baixo Egito levou a sua representação contínua como uma deusa mais feroz. Bubastis, como este aspecto de Basté, foi nomeada pelos gregos, que manteve a cabeça de leão e a força das deusas felinas anteriores. Na maior parte do Egito, entretanto, Basté está mais conectada com animais domesticados do que com seus primos selvagens. Basté sempre foi uma deusa protetora, mas ela assumiu uma caracterização mais calma e carinhosa à medida que se tornava cada vez mais associado aos gatos domésticos. É óbvio que quando nós começamos a observar o animal doméstico gato, o seu comportamento, o seu modo de andar, o seu temperamento, a associação do gato com a divindade vai dando uma outra conotação, uma outra faceta de calma, de amor, de ser terno, de ser carinhoso e independente, né? Então o que acontece? Essa visão da deusa feroz vai mudando a sua face, vai dando uma outra face, né? O outro lado da moeda. Esse outro lado da moeda vai mostrando um ser mais comedido, mais equilibrado. A importância de Basté levou uma das tradições religiosas marcantes do Antigo Egito, porque ela era a protetora do faraó e do sol. Os animais de Bastet se tornaram sagrados em todo o Egito. Historiadores acreditam que os gatos podem ter tido status semelhantes no Egito, como as vacas têm tradicionalmente na Índia, na sociedade hindu, na verdade. Machucar um gato teria uma grande ofensa contra a deusa, e foi sugerido severamente punidos pelas autoridades, geralmente com a morte. Os gatos eram tidos em tão alta consideração que muitas das vezes eram mumificados após a morte. Eles provavelmente não eram sacrificados intencionalmente, mas em vez disso recebiam as mesmas honras de um rei ou rainha quando morriam de causas naturais. Quando o templo da deusa gata em Tebas foi escavado, mais de 300 mil gatos mumificados foram exumados. Enquanto alguns foram enterrados em embalagens simples, outros tinham os mesmos ricos adornos de embalsamamento detalhado que seriam encontrados nas classes mais altas da população humana. No caso, os reis, né?
divindades. Embora os poucos mitos permaneçam centrados em Basté, é claro que ela era uma deusa importante. A força de seu culto, a prevalência de suas imagens e os gastos devotados a seus animais sagrados mostram a força de Basté no mundo egípcio. A interpretação moderna sobre Basté começa com uma leoa protetora e temível. O seu domínio realmente se desenvolveu, entretanto, quando ela se tornou associada aos gatos domésticos. Embora Basté tenha eventualmente recebido muitos papéis na crença egípcia, cada uma refletia o lugar dos animais reais na vida das pessoas egípcias. Os gatos foram domesticados pela primeira vez a partir de gatos selvagens africanos, com uma grande civilização agrícola na região em que esses gatos selvagens eram nativos. O Egito teria sido uma das primeiras culturas a abraçar o felino domesticado. Bom, gente, por que essa história do animal selvagem, a domesticação? Isso tem muito a ver com a evolução da sociedade humana. Nós temos que entender que o Egito é considerado uma das primeiras civilizações a se estabelecer no local e viver naquele local. Porque o que muda a estrutura da história da sociedade humana é o seu comportamento de vida. Antes de se estabelecer definitivamente no lugar, fazer morada efetiva, definitiva no lugar, antes que acontecesse isso, os homens eram nômades. Eles andavam em grupos, vinham para uma determinada região, ficavam naquela região, exploravam aquela região ao máximo que podia. Quando não tinha mais como tirar mais nada dali, o grupo levantava acampamento e ia para outra região, se estabelecia ali e começava todo o ciclo novamente de exploração. A hora que não tinha mais como tirar mais nada dali para sobrevivência, levantava acampamento novamente e o grupo ia para outro lugar. Quando começou esse grupo a estabelecer-se no lugar definitivamente, que começa a plantar, que aí começa a vir o que nós chamamos de agricultura, não houve mais a necessidade de sair do local. A produção começou a ser feita naquele lugar, o manejo, o cultivo do solo, proteção do solo, a alimentação, a produção de alimento, a estocagem de alimento, aí criando as aldeias, vilas e as grandes civilizações. O Egito é a primeira das grandes civilizações da história do mundo antigo que se estabeleceram. Por isso que é Alto, Médio e Baixo Egito. Essa estruturação ela foi dando aos poucos, com seus reinos individuais, até que um único faraó resolve unificar todo mundo, né? Há uma guerra onde ele vence os outros e se torna um único senhor de todo o Egito, unificado e estabelecido na região do delta do Rio Nilo. Do Rio Nilo todinho, não só no delta, mas todo o Rio Nilo, toda a extensão do Rio Nilo. Tanto que, como já falei em outros programas, o Egito ele é reflexo do próprio rio. Se não existisse o rio, não existiria Egito. Então, o que acontece? De acordo com essa região, como eram 3 reinos, independentes até então, e depois se unificou, há essa mudança de personalidade, percepção da deusa em cada região. Mas o que vai destacar é que, como o cidadão passa a não migrar mais, ele passa a estabelecer, fez cidades, impérios, ali produz alimento, e alimento é estocado, é óbvio que no estoque do alimento, parasitas e animais vão surgir para se alimentar desse estoque. Então, o animal gato, ele aparece nesse cenário onde ele afugenta, caça, mata esses animais, e isso faz com que o alimento seja protegido, e da mesma forma que o alimento está protegido, as doenças que esses animais que vinham consumir o alimento estocado, seja nos grandes estoques, seja dentro da casa, a doença causada por esses animais passa a diminuir, porque à medida que essa população desses animais, como ratos, por exemplo, diminui porque os gatos começam a caçá-los, a doença diminui. Logo, a associação da deusa gato com saúde, com proteção, ele ganha força por conta da ação do animal gato dentro da sociedade egípcia. Então nós temos que entender que a história da evolução humana ela se evolui junto ao mito.
Não é um mito que se evolui a sociedade humana, é a sociedade humana que evolui junto com o mito. Então o mito ele olha para a sociedade e é representado no mito. Então o que acontece? Essa associação de proteção do gato à deusa Basté está nesse quesito de proteger de coisas ruins. Em geral, os gatos domesticados eram a proteger os grãos de roedores e outros vermes. Essa poderia ter sido a base para o papel de Basté como protetora de Ra, o deus Sol. O deus Sol estava intimamente ligado à agricultura e ao crescimento das plantas. No pensamento egípcio, ao proteger os grãos, os gatos protegiam algo que estava ligado ao rei dos deuses. Claro, Basté também pode ter sido ligado a Ra com base na afinidade de que os gatos reais mostraram ao Sol. Como os gatos gostam de dormir em locais quentes de sol, seus antigos proprietários podem ter imaginado uma afinidade com o deus do sol. Basté também lutou contra Apófis, a cobra gigante. Na vida real, os gatos eram conhecidos por lutar contra as cobras venenosas que eram nativas no Vale do Nilo, assim como insetos e outras pragas. Com o tempo, a proteção de Basté tornou-se estritamente física. Acreditava-se que ela protegia as pessoas de doenças e também de feras perigosas. Bom, volto a dizer, se o rato ele é fonte de doença e o gato se alimenta do rato, obviamente a doença diminui. Se o gato ele começou a caçar animais peçonhentos, como escorpiões e cobras, entre outros tipos de pragas e vermes que traziam doença para o ser humano, logo essa doença passa a não existir, porque não tem o agente condutor de doença, não tem um animal que conduz a doença. Logo, a associação de proteção dos gatos à deusa Basté, ela se solidifica na história. A vida, o dia a dia da vida dos egípcios está calcada na proteção do gato através de sua divindade. Por isso que os gatos no Antigo Egito eram venerados e respeitados, porque acreditava-se que eles eram co-participantes da grande divindade Basté no dia a dia da vida do Egito. Assim como o faraó, que é o Horus, né, que é o próprio Ra, que vive e reina no Egito, o gato ele é Basté. Tanto que essa associação se torna tão forte que, como nós vimos, por causa do gato, o animal, ele querer tanto procurar lugar quente para poder ficar, né, se acomodar, se acolher, foi associado que o gato era protetor de Ra. Quem tem gato sabe, como vocês sabem, nós temos essa associação de espécies felinos. Eu tenho alguns gatos que vivem de casa e eu tenho alguns fiéis escudeiros que me seguem. Eu tenho o amarelo, acho que já viram para vocês o amarelo, eu tenho o dengoso e eu tenho a pimenta. Esses três me seguem para tudo e quanto é lado, aonde eu vou estão atrás. Se eu estou assistindo filme, estão deitados comigo, se eu estou vendo seriado, estão deitando comigo, se eu estou dando livros, se eu estou jogando, se eu estou estudando, estão sempre junto comigo. Mas por quê? É sabido, se vocês viram a história do amarelo, nós achamos ele era pequenininho, ele cabia na palma da minha mão, um gatinho que não tinha nem os olhos abertos ainda, que a mãe o abandonou. Então eu o amamantei, eu dei de mamar pro bicho, né, tive que aleitamento para ele, e ensiná-lo a fazer xixi, fazer cocô. Então aos olhos do amarelo eu sou o pai e a mãe dele. Os outros gatos que vieram, que estão dentro de casa, que não se adaptaram lá fora, eu também os peguei pequenos, foram abandonados pequenos. Mas eles já faziam suas necessidades sozinhos, os olhos já estavam abertos, eu só tinha que dar leite para eles, amamentá-los. Então, de certa forma, eu sou o pai deles. Até uma brincadeira entre nós aqui em casa, que o Ariel fala que eu sou o pai da comida, porque os gatos me obedecem. Eu falo, para, eles param. Se eu falar para você, qualquer coisa que eu fizer com eles, fazer algum tipo de bagunça, tanto os de fora da associação, como os que estão dentro de casa, se eu chegar e falar, vamos parar com a bagunça, eles param, eles me obedecem. Enquanto que os outros estão um pouco se lixando. Aí ele fala, o pai da comida é o pai da comida, os outros pais não interessam, né? Não é pai, não tá nem aí, não tem autoridade. Quem tem autoridade é o pai da comida. Bem ou mal, o animal, o gato, ele se adapta à nossa vida, nosso dia a dia. E é gostoso, né? Eu tô lá deitado com meus filhotes, tudo grudado em cima de mim. Esse tempo frio tá fazendo, os que estão dentro de casa, eles sabem que eu tô na cama, que eu estou estudando, eu tô lendo, assistindo algum filme. Eu estou dormindo. E eu não tenho o hábito de me mexer, eu não me mexo. Geralmente diz que eu deito
jeito que eu durmo, eu amanheço no dia seguinte. Então eu sou o corpo humano quente perfeito para eles. Então eles se amotinam tudo em cima de mim. Às vezes eu chego só para só a cabeça minha, só o resto do corpo está ocupado de gato por causa do calor humano. Então eles vão se deitar junto para se acolher, para se esquentar, se aquecer, para beneficiar do calor do corpo humano. E ao mesmo tempo porque é o pai da ração, né? O amor, o carinho, a devoção que esses bichos têm por nós. Então essa associação toda que eu falei, os egípcios identificaram. Então, a proteção, a associação ao Deus Ra, a associação à saúde, ao cuidado, a Basté, através dos gatos. Embora os antigos egípcios não entendessem exatamente como as doenças se propagavam, a introdução dos gatos como forma natural de controle de pragas teria levado a uma diminuição no número de doenças transmitidas por roedores. Embora o mecanismo não possa ser conhecido, uma relação entre gatos e uma taxa mais baixa de doença provavelmente teria sido observada ao longo do tempo. Por quê, gente? Nós olhamos, quando nós falamos desse tipo de situação, dessa sociedade, nós olhamos ao nosso olhar, o olhar do homem moderno. Hoje nós temos a medicina, nós temos a ciência, a biociência, que explica como os seres vivos eles vivem e como eles agem, interagem no meio ambiente. E as causas que eles trazem. O povo antigo não tinha esse conhecimento, não tinha essa ciência que nós temos hoje. A ciência dele era muito parca, né, muito falha. Logo, a associação de que o rato trazia doença, porque contaminava o alimento, não tinha essa ideia, essa associação. Quando o gato ele é introduzido na sociedade e faz com que a quantidade de ratos venha a diminuir, e com isso a doença diminui também, acaba associando-se que o gato é um ser protetor da vida. Não na nossa visão hoje que o gato ele se alimenta do rato, obviamente diminui a população de ratos. Diminuindo a população de ratos, a chance de contaminar alimento é menor. Então, as doenças causadas pelo rato não vão surgir na sociedade humana. Mas isso é o que nós sabemos, por causa da ciência moderna. Para eles, está meio que uma coisa meio que mística. Embora muitos deuses estivessem associados a animais como apenas ligações tênues a seus domínios, é claro que o personagem de Basté foi baseado em torno do animal que a representava, como protetora, mãe e guardiã contra doenças. Basté mostrou os benefícios de comportamentos de quem eram evidentes em seu animal sagrado. Basté era uma deusa cujo culto se tornou mais amplo e importante à medida que seu animal se tornava mais prevalente. Eventualmente, os gatos eram reverenciados pelo povo egito acima de qualquer outro animal, porque eles eram realmente a imagem viva da deusa que inspiravam. Então, gente, aquela situação que eu falei, né? O gato, ele é a Basté, porque ele entende que tudo que o gato fazia, todos os benefícios que o animal trazia, era algo que, já que a ciência deles não pode explicar, é algo divino. Lembre-se, olha só para vocês terem uma ideia, a associação do gato tomar sol para se aquecer, levar-se ao protetor de Ra, o Deus maior, que é o Deus criador de todas as coisas, que é Ra, o Deus Sol, e que Basté protege Ra contra a serpente Apófis. Eu já falei sobre a serpente Apófis para vocês em outro programa, então vocês sabem o que representa Apófis, o que é Apófis na cultura egípcia. Enquanto esse ser mítico Apófis, ele é impactante na sociedade egípcia, qual é o seu significado? E Basté protege o Deus criador de Apófis. Da mesma forma que acaba sendo Basté como a deusa protetora dos faraós, porque o faraó ele é o Deus vivo na terra, tanto é que é chamado de Ra, né? O Deus, o Horus vivo, é como se fosse a divindade que reina fisicamente no reino humano. E ele é protegido por uma divindade, no caso, dentre tantas, Basté. Então essa analogia está muito próxima do cotidiano, daquilo que nós estudamos, daquilo que eles observaram do comportamento do gato e trouxeram para a vida deles, e isso acabou se acendendo no arquétipo da divindade Basté. Olha esse arquétipo. Basté desempenha um papel
nesse arquétipo importante como mãe protetora e que defende seus filhos com ferocidade. Ela é frequentemente invocada para a proteção contra as forças malignas e perigosas. Esse arquétipo está presente em muitas culturas ao redor do mundo, representando o instinto materno primordial de cuidar e proteger da prole. O arquétipo da deusa da alegria e da diversão. Além de seu papel protetor, Bastet é associada à alegria e à diversão. Ela é frequentemente retratada em festas e celebrações, onde dança e música celebram a vida e a renovação. Essa faceta da deusa ressalta a importância do prazer e da alegria em nossa jornada pessoal, lembrando-nos da necessidade de equilibrar as obrigações diárias com os momentos de celebração e expressão da criativa. Então, o que acontece? Por que isso é uma tônica na nossa vida? Nós vivemos numa sociedade onde nós temos que equilibrar as nossas emoções. Já falei em outros programas, e agora volta novamente, entra aqui, que nós somos pessoas, que nós somos sacudidos pelos ventos da sociedade e das incertezas que essa sociedade produz. Logo, o que acontece? Eu, como ser humano, eu tenho que me entender as minhas próprias narrativas, necessidades, equilibrar isso no mundo social. Porque o que acontece hoje em dia? Nós vivemos num mundo em que essa balança emocional está assim, desequilibrada. Nós temos pessoas extremamente estúpidas, extremamente ignorantes, extremamente animalescas, estritamente bestas. Por quê? Porque deixa o instinto falar muito mais alto do que o raciocínio, do que a capacidade intelectual. É claro que esse lado animalesco ele tem que prevalecer quando nós estamos em perigo. Como uma mãe, assim como o gato, qualquer animal que tem um filho, que tem uma prole, e essa prole está em risco de vida, ela vira uma fera para proteger a tua prole. Ela vira uma fera para se proteger. Então nós também somos assim. Quando acontece qualquer tipo de coisa que venha ferir a nós ou quem nós amamos de risco mortal, nós temos que virar feras mesmo para nos proteger. Mas essa fera é uma fera que pensa, que sente, que entende a necessidade. Ela não é levada pelo vento das emoções. Ela não é levada pelos arquétipos de ideologias que apostam na sua ignorância, na sua insensatez, para poder levantar bandeiras e lutar por elas. Acima de tudo, nós temos que ter consciência, nós temos que ser centrados, nós temos que olhar para nós como ser que ri, que chora, que tem fome, que tem sede, que tem sono. A nossa consciência, o nosso ser, a nossa prevalência de ser existente. É isso que nos diferencia de um animal. Se você observar o gato, ele é um ser que ri, que brinca, que sente amor, que sente fome, que sente sono, que sente medo, que tem dor, mas ele não tem consciência de si próprio, da sua própria existência como ser humano. Nós temos consciência. Por isso, desse ser consciente, é um ser que tem que estar em equilíbrio. Por isso que Bastet é também aquela que equilibra o ser humano. Ainda mais nesse mundo que nos obriga, nos oprime. Nós vemos oprimidos no mundo. O mundo tira a nossa alegria, o mundo tira a nossa paz, porque é tanta coisa que nós temos que nos preocupar, é tanta coisa que é cobrado de nós como seres humanos, como pessoas, que muitas das vezes acabamos sendo descaracterizados da personalidade humana e somos associados a uma máquina, a um laptop, a um smartphone, a uma smart TV, a uma geladeira, a um fogão, a um micro-ondas, a um automóvel, que você liga, tem a sua função, você faz a função que tem que fazer, você não precisa mais e desliga. Não, nós não somos assim. Nem quando nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo, nós estamos sonhando. Então nós estamos ativos 24 horas. Por quê? Porque nós não somos uma máquina que liga e desliga. Nós não temos uma função definida. Nós somos ser que pensamos, que sentimos e reagimos a essas situações.
Portanto, não podemos nos deixar ser tratados como se nós fôssemos uma máquina. E é o que está acontecendo. Hoje nós damos muito mais valor a um smartphone do que numa amizade. Eu perco a amizade, mas eu não perco meu celular. Por quê? Porque meu celular tem muito mais importância do que um ser humano, que uma pessoa. Logo, Basté nos ensina, através de ser mãe, aquela que cuida, que luta pelo bem-estar de sua prole, a nos mostrar que nós somos pessoas, nós não somos objetos. Mesmo que a sociedade queira nos cobrar e nos vestir como se fossem objetos, nós não somos objetos. Nós rimos, nós choramos, nós temos fome, medo, sede, necessidades, prazeres, alegria, festejar. Isso é ser humano, isso é ser Basté. Então nós temos que entender que o ser humano eles têm que estar em equilíbrio. Não podemos estar em desequilíbrio. Se nós estivermos em desequilíbrio, os problemas virão com força. E muitas das vezes nós mesmos somos aqueles que promovemos os próprios problemas da nossa existência. Pare e olhe para a sua vida. Ela está problemática? Por quê? O que você está fazendo com seus pensamentos e atitudes que está tornando a sua vida um problema? Se está nessa condição, se o problema não vem de fora, ele vem de dentro, significa que a sua vida está desequilibrada. É preciso você olhar para si, se enxergar como ser humano, se entender como ser humano, entender o que está acontecendo na sua vida, buscar os recursos necessários para poder resolver esses problemas, para que esta balança volte a se equilibrar. E aí a sua vida segue calma, pacífica e equilibrada. Tá? As relevâncias psicológicas de Basté. O mito Basté ressoa em nossa psicologia coletiva de várias maneiras. Como arquétipo materno, ela representa a necessidade humana básica de proteção e segurança. Muitas pessoas podem se identificar com o desejo de serem cuidadas e protegidas, além de buscarem esse papel protetor dentro de si para com os outros. Mãe com filho, pai com filho, esposa e marido, marido e esposa. É o vínculo de proteção, o instinto de proteção. Pessoas que amam outras pessoas, querem bem, querem proteger essa outra pessoa. É um vínculo. Não necessariamente tem que ser pai, mãe, esposa e marido, enfim. O que importa é o vínculo que você estabelece com aquela pessoa ou com aquelas pessoas e que gera cuidado e que você quer proteger e você luta para protegê-lo. Uma amizade sincera, verdadeira, é uma amizade que luta, que briga ferozmente para proteger aqueles que ama. E não simplesmente se entrega ao Deus dará ou a dará a sorte. Como muitas coisas acontecem, né? Parece que nós estamos jogados, largados à nossa própria sorte. Vez por outra, um pega, o outro larga, o outro pega, o outro larga, porque nós não temos o devido valor, porque nós fomos objetivados. Nunca, jamais podemos ser objetivados, porque senão nós caímos na obsolescência. O que é uma coisa obsoleta? É aquela coisa que serve até um certo ponto, aí aparece outro melhor, você descarta aquele pelo melhor. Nós não somos objetos. Por isso temos que lutar para manter a nossa humanidade, para manter a humanidade das outras pessoas e juntos prevalecermos nessa sociedade como humanos. Como humanos. E não sermos objetos, sendo tratados como máquina. E esse é o perigo na sociedade moderna. Nós estamos sendo tratados como máquinas. E máquinas que ficam obsoletas. Por quê? Porque nós envelhecemos, gente. Nós envelhecemos. Vai chegar um dado momento que o seu intelecto está perfeito, mas o teu corpo não acompanha. Aí você fica obsoleto, te trocam para outro mais novo, de cabeça vazia, mas o corpo acompanha o trabalho, a pressão do dia. E aí ele vai ganhando esse conhecimento com o passar do tempo. Vai chegar um dado momento que ele vai envelhecer, vai ganhar conhecimento, mas o corpo não vai ajudar e o ciclo vai se repetir. Isso não pode acontecer. Nós temos que quebrar isso. Por isso, volta a questão de Basté, equilíbrio. Tá? E tanto que esse equilíbrio tem um outro nome.
a dualidade de Basté nos lembra que todos nós temos tanto aspectos suaves quanto selvagens em nossa natureza. Reconhecer essa parte de nós mesmos pode levar a uma maior aceitação e integração pessoal. Compreender que é normal abrigar essas contradições internas pode nos ajudar a encontrar harmonia e equilíbrio em nossas vidas. Além disso, o papel de Basté como deusa da alegria pode servir como um lembrete de que a busca do prazer e da celebração é uma parte válida, essencial da experiência humana. Essas dimensões mais leves e criativas nos ajudam a encontrar significado, propósito, além de fortalecerem nossos laços sociais e emocionais. Ora, nós não somos ilha. Já deixei bem claro para vocês isso em outros programas, em outros episódios. Ninguém é ilha, ninguém é autossuficiente. Logo, nós temos que nos entender dentro dessa sociedade, que nós dependemos, somos codependentes uns dos outros, então nós precisamos que o outro esteja bem, para que eu esteja bem, para que a sociedade flua bem, saudável. Se o outro está ruim, provavelmente vai chegar uma hora que eu vou estar ruim e a sociedade vai ficar ruim. Se o outro está doente, eu vou acabar doente e a sociedade vai ficar doente. É um reflexo da nossa vida. A nossa sociedade, ela é reflexo de quem nós somos. Se a sociedade não está boa, é porque eu não estou bem. Eu estou em desequilíbrio. Então eu preciso me equilibrar como pessoa, me ponderar como pessoa e refletir isso na sociedade. Refletir isso nas pessoas, para ter mudanças eficazes, tá? E aí o que acontece? O mito da deusa é uma jornada arquétipa que atravessa os séculos, continuando a inspirar e ensinar lições valiosas à humanidade. A sua dualidade como leoa protetora e deusa da alegria nos lembra de abraçar todas as facetas da nossa natureza e buscar o equilíbrio entre força e compaixão, dever e prazer. Ao explorar a psicologia dessa figura mitológica, encontramos insights sobre nós mesmos e as complexidades de que é ser um ser humano, que vai se perpetuando o legado intemporal, atemporal, que não tem data, não tem época, não tem nada, aquilo é permanente, do que é ser a adorada deusa Basté. Então nós temos que entender que essa sociedade, ela está sempre ligada a uma questão extremamente ponderativa de vida. A vida que se move, a vida que se age, a vida que está em movimento. Da mesma forma que eu acabei colocando aqui esse papel de parede do meu notebook, vocês vão lá para vocês verem qual que é de propósito, que eu tenho um gatinho que está em movimento, a vida está em movimento também. A vida ela está em movimento. A vida ela continua andando, ela continua se fazendo e refazendo. Então toda vez que você olhar para o teu animal de estimação, seja um gato ou um outro, lembre-se, a nossa vida ela está em movimento, ela não está parada, ela não é uma máquina que liga e desliga. Nós somos seres que pensamos, sentimos. E esta balança ela tem que ser todos os dias nivelada, calçada, nivelada, para que nós não caiamos nas tempestades da vida. As tempestades da vida existem para nos tirar do nosso equilíbrio. E logo, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não está bem, ela é conduzida pelos ventos da sociedade. Se o vento está gritando para a intolerância, você vai ser intolerante. Se o vento está gritando para a ruína, você vai ser causa de ruína. Se os ventos voam para o lado da total estupidez, você vai ser estúpido. Por quê? Porque você não está em harmonia consigo mesmo, você não está se encontrando como ser humano, você não está se vendo como pessoa. Então, Basté, nas suas múltiplas facetas, está mostrando as múltiplas facetas do que é ser humano. Buscar o equilíbrio para que não sejamos conduzidos pelo vendaval. O vento pode vir para lá e para cá e eu estou aqui, centrado, porque eu sei quem eu sou, o que eu quero, como que eu quero e como que isso se
se projeta na sociedade. Seja na minha família, com pai, mãe, irmãos, marido, esposa, sobrinhos, netos, amigos, trabalho. Esse leque vai se aumentando, ele vai se abrindo na proporção de que, independente do vendaval, eu estou equilibrado. E, através do meu equilíbrio, eu vou ajudar outras pessoas a se equilibrarem também e, nesse equilíbrio de sociedade, mudá-la. Se a nossa sociedade está doente, é porque nós estamos doentes. Ela é reflexo da minha vida pessoal, da sua vida pessoal. E de mais a mais, se você quiser saber se você está com uma vida equilibrada, olha para o teu gato. Sente, observe o teu gato, observe a tua gata, observe como que ele se comporta no dia a dia. Ele é centrado, ele é equilibrado, ele é tranquilo. Embora nós falamos, mas o gato não tem as preocupações que eu tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que isso, aquilo. Aí que você se engana. Um gato tem fome, tem sede, tem sono, tem tristeza, tem alegria. Os instintos primordiais do animal são os mesmos instintos que o nosso. E estão em equilíbrio. E ele é um animal equilibrado. Por que nós não vamos ser equilibrados? Por que nós temos que ser desequilibrados? Por que nós temos que ser achatados pela pressão da sociedade? Por que nós temos que ser conduzidos pelos vendavais das ideologias que muitas das vezes são mais destrutivas do que construtivas? Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que não se deixa em nenhum momento ser descaracterizado. Uma pessoa equilibrada jamais será tratada como uma máquina. Jamais será vista como uma máquina e jamais será manipulada como uma máquina. Ele será respeitado como pessoa, será tratado como pessoa e será justiçado como pessoa. Porque a pessoa, ela ri, ela chora, ela se diverte, tem prazer, tem alegria, tem tristeza, ela grita, se defende, luta, vai à forra se for necessário, mas também ela produz alegria, ela produz felicidade, ela corre atrás, ela abraça, ela congrega, ela junta, ela aquece, ela ama. Então, ser humano é olhar para os nossos arquétipos, para a nossa vida, para o nosso ser e existir e buscar o equilíbrio para viver bem e melhor. Viver como um gato, equilibradamente e tranquilamente. Bem, meus queridos, este foi o nosso encontro semanal, onde nós falamos de Basté, essa grande deusa protetora e que traz equilíbrio para a nossa existência. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero encontrá-los no próximo programa, aqui no canal Pleiadianos, no nosso programa Mitologar. Um forte abraço e até a próxima semana. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.